Oiê, vamos para mais uma aula de Estradas 2. Na aula de hoje a gente vai ver sobre classificação dos ligantes. Então, essa aula está dividida em duas partes. Na verdade 4 partes. Duas delas a gente vai falar sobre a classificação brasileira e nas outras duas a gente vai falar sobre a classificação americana. Então, vamos primeiro para a classificação brasileira. Antes de a gente falar sobre a classificação, é importante a gente conceituar, né? Tem alguns conceitos básicos, a natureza e a composição desses ligantes, as propriedades físicas que são levadas em consideração e alguns ensaios. Então, primeiro a gente vai ver sobre os principais conceitos. Beleza. Tem uma grande, geralmente tem uma grande dúvida, né, do pessoal que trabalha com asfalto, o pessoal até mesmo o pessoal leigo, a respeito do que é betume, o que é asfalto, o que é alcatrão, é tudo a mesma coisa, né, o que muda entre um e outro. Então, primeiro a gente precisa definir bem, né, cada um, para daí a gente notar as diferenças. Primeiro, o betume. O betume, ele é comumente definido como a mistura de hidrocarboneto solúvel em bisulfeto de carbono. Então, eu tenho um betume que ele é um hidrocarboneto, certo? E aí, dentro desse grupo enorme, né, que é o betume, eu tenho o asfalto, que nada mais é do que uma mistura desses hidrocarbonetos, né, derivados do petróleo, e tanto pode ser de forma natural, né, ou por destilação. E aí, o principal componente é o betume, certo? Ou seja, hidrocarboneto solúvel no bisulfeto de carbono. E eu posso conter, né, no asfalto outros materiais, como oxigênio, nitrogênio, enxofre, obviamente que em quantidades muito reduzidas, né? Já o alcatrão é uma designação genérica para um produto que contém hidrocarbonetos, só que ele é derivado não da destilação do petróleo ou de forma natural do petróleo, né? Não é derivado do petróleo. Ele vem da queima do carvão ou da madeira. Então a gente pode definir que o betume ele é presente tanto no asfalto quanto no alcatrão, certo? Então, tanto o asfalto quanto o alcatrão ele é um betume. Só que o que a gente usa na pavimentação? A gente usa o asfalto. Então, por isso que é chamado, né, cimento asfáltico de petróleo no Brasil, né? E aí, esse material, se a gente remeter aos estudos anteriores, né, o que a gente tem a respeito desse material de asfalto, ele é um material muito utilizado, né, desde a antiguidade pelo homem. E no Brasil, cerca de 95% das nossas rodovias, né, das nossas estradas, elas são pavimentadas por revestimento asfáltico, né? Além, né, do mais que as principais ruas e avenidas, né, das cidades, elas são compostas por revestimento asfáltico também. Então, é um material amplamente utilizado. Só que aí, a gente tem que definir por que a gente usa o asfalto e não usa o alcatrão, por exemplo, né? A gente usa mais o asfalto porque o alcatrão, ele apresenta propriedades, poder cancerígeno, né? E ele tem pouca homogeneidade. E ele não é um material de qualidade para se usar em pavimentação. Até porque ele vem de uma forma da queima, né, do material. Então ele já vem com uma qualidade inferior se a gente comparar com o asfalto que vem derivado do petróleo. Então, o mais utilizado para pavimentação é o asfalto. Ele é um tipo de betume. Beleza. E aí, se tratando do derivado do petróleo, a gente tem, com relação à natureza, a gente tem 2 tipos, né? O mais comum é aquele que vem, que é um derivado do petróleo. Ele não é natural. Então, existem jazidas naturais de asfalto, né? Então, ele é naturalmente, né? Ele veio do petróleo, mas ele já é natural, ele é coletado lá naturalmente, nessas jazidas. Só que a maioria, né? A maioria dos asfaltos que são utilizados no Brasil não existe essas jazidas, né? Como que é feito o asfalto utilizado
produzido no Brasil? Esse asfalto ele vem derivado do petróleo. E aí, essa derivação do petróleo, como que ele acontece, né? Como que é feito isso? O petróleo, né, asfáltico, ele entra aqui, passa por um forno. Desse forno, ele tem uma torre de vácuo, né? Então, dessa torre de vácuo, o petróleo ele vai sendo destilado, certo? E aí, os materiais mais leves, né, menos densos, no caso, né, eu tenho, por exemplo, gasóleo leve, ele vai sair lá em cima da minha torre de destilação. Depois eu tenho o gasóleo pesado, que vai sair um pouco mais abaixo na minha destilação. E o asfalto, por ser um material mais pesado, né, ele vai ficar lá no final da minha torre de destilação. Então, muitos falam, o asfalto é o resíduo do petróleo. Por quê? Porque ele é um material muito pesado. Então, ele fica lá no fundo da minha torre de destilação. Tá. E aí, dependendo, como o petróleo é um material natural, né, eu retiro ele da natureza, o que vai acontecer? Dependendo, né, do ponto onde eu coleto esse petróleo, né, esse petróleo ele vai ser mais leve ou mais pesado. Então, o que seria um petróleo leve? Seria um petróleo que ele tem bem pouco resíduos, né, bem pouco asfalto, ele vai me dar muito pouco asfalto. E esse petróleo ele tem um valor comercial muito maior. Por quê? Porque eu consigo retirar dele mais materiais que têm um valor comercial maior. Exemplo, a nafta, o querosene, a gasolina, óleo diesel. Então, eu tenho muito, por ele ser um material leve, né, um petróleo leve, eu tenho muito mais materiais que são voláteis, ou seja, que eu tenho um valor de mercado maior. E quando eu tenho um petróleo que é dito pesado, o que vai acontecer? Ele vai me dar menos nafta, menos gasolina, né? Menos gás, menos óleo e vai me dar mais materiais pesados, que seria, né, asfalto no caso, né, que a gente está abordando. Então, existem diferentes poços, né, de petróleo, diferentes refinarias. Então, a refinaria A ou a refinaria B vai ter diferentes quantidades, digamos assim, de produção de asfalto, dependendo do petróleo que ela está extraindo. Beleza. E desse asfalto, né, ele é chamado popularmente, né, e tecnicamente de CAP, ou cimento asfáltico de petróleo. Um material termoviscoelástico, né, que essa palavra termo no início remete à temperatura. Então, as propriedades dele, né, as propriedades desse material, as propriedades físicas, dependem da temperatura a qual ele está submetido. Ele é impermeável à água, né, e pouco reativo. Então, ele não tem grandes reações assim com outros materiais. Porém, ele passa por um processo de envelhecimento quando ele entra em contato principalmente com o ar e a água. Ok, então quer dizer que o asfalto, a partir do momento que ele está em contato com o ar, né, digamos lá na pista, ele tem contato com o ar e com a água, com as intempéries, né, ele vai passar por um processo de envelhecimento. Então, esse envelhecimento, ele vai modificar as propriedades desse asfalto, né, e aí com isso ele vai perder a qualidade. Então, o asfalto, ele, por ser composto, né, por esses hidrocarbonetos, ele passa por esse processo de envelhecimento. E com relação à produção, né, de asfaltos no Brasil, aqui eu trouxe algumas refinarias, né, da Petrobras que produzem asfalto. Então, tem lá em Fortaleza, na Bahia, no Rio de Janeiro, né, em São José dos Campos, lá em Manaus. Então, tem várias refinarias que produzem asfalto no Brasil. E aí, esses ligantes, né, asfálticos existentes no mercado brasileiro, eles são denominados de acordo com uma classificação, né? Eles podem ser CAP, que é o cimento asfáltico de petróleo, ou seja, um material bruto, digamos assim, né? Que é retirado diretamente do petróleo. Eles podem ser asfaltos diluídos de petróleo, ou seja, eu vou pegar o CAP, vou misturar ele, vou diluir ele, né, em alguma substância e vai me dar um novo material, que é o asfalto diluído.
eu tenho as emulsões asfálticas de petróleo, EAP, né? Essas emulsões asfálticas, o que elas são? São a mistura também de CAP, água e mais um agente que vai emulsificar essa mistura. Então, ela é um derivado do CAP, né? Digamos assim. Depois eu tenho asfaltos oxidados ou soprados, né, que são de uso industrial, a gente não utiliza na parte de pavimentação. Os asfaltos modificados por polímeros, né, ou por borracha, que não deixa de ser um polímero, né. E agentes rejuvenescedores. Como eu falei anteriormente, os asfaltos, né, eles sofrem com o tempo, então eles vão envelhecendo com o tempo. E aí eu posso agregar neles agentes que são agentes rejuvenescedores, ou seja, eles vão recuperar algumas características originais desse meu asfalto, certo? Então, no Brasil, a gente divide, né, costuma dividir os asfaltos dessa maneira. Beleza. E aí, o asfalto em si, ele tem propriedades, né, que variam, como eu falei, de acordo com a temperatura. Então, o que acontece? Em temperaturas muito baixas, ou seja, quando está muito frio, né, as moléculas lá, né, desse asfalto, elas não vão conseguir se mover. Elas vão ter uma mobilidade muito restrita. Então, elas vão ficar paradinhas assim e isso gera uma rigidez maior ao meu material. À medida com que isso vai aquecendo, ou seja, a temperatura vai aumentando, as moléculas começam a se mover e aí essa movimentação das moléculas faz o quê? Essa viscosidade do meu material diminuir. E aí essa viscosidade faz com que esse material, ou seja, o meu asfalto, se comporte como líquido. Então, olha aqui, essa figura é bem típica, né, para representar esse comportamento do asfalto. Se eu pegar um cimento asfáltico de petróleo, colocar ele dentro de um frasco, certo? A 60 graus Celsius, e eu colocar ele sobre uma mesa, virar esse frasco sobre a mesa, em 1 hora ele vai ter derramado todo, ou seja, ele vai fluir pela mesa, né? Ele está com uma viscosidade alta, ou seja, ele vai escoar ali. Se eu colocar uma temperatura menor, exemplo, 25 graus Celsius, em 1 hora vai sair só um pouquinho. Por quê? Porque a viscosidade dele está alta, né? Ele não vai conseguir escoar com a maior fluidez como ele estava em 60 graus. Depois de 10 horas, obviamente que esse material vai conseguir sair todo do frasco. Então, basicamente, a temperatura ela influencia nisso, na viscosidade do meu material. Quanto maior a minha viscosidade, mais fluido ele vai ficar. Quanto menor a minha temperatura, né, mais rígido ele vai ficar, menos fluido, né? Menos viscoso, digamos assim. Bom, e aí, outro fator bastante importante quando a gente está trabalhando com CAP é com relação ao tempo de carregamento. Então, eu coloquei aqui uma imagem, né, de uma rodovia. Geralmente, a gente vê essas deformações aqui absurdas, né, dá para se dizer assim, no revestimento, perto de quebra-molas. Então, quando tem um quebra-mola numa rodovia, esse tipo de afundamento é típico. Por quê? Porque ali o meu tempo de carregamento é muito maior. Então, tá vindo um caminhão lá e o caminhão vai ter o efeito da frenagem, que já vai prejudicar esse meu pavimento. E aí, como o veículo vai estar passando mais lentamente por ali, o carregamento vai ser muito maior se ele estivesse passando a 100 km por hora, por exemplo. Né? Então, o tempo de carregamento também influencia no comportamento do asfalto. Ok, levando tudo isso em consideração, o que a gente tem para ensaios no Brasil? Né? No Brasil, a classificação desses ligantes, ele é feito, né, por alguns ensaios. Esses ensaios são ensaio de penetração, viscosidade, ponto de amolecimento, dutilidade, solubilidade, durabilidade, espuma, massa específica e densidade relativa, ponto de ruptura e susceptibilidade térmica. Beleza. Todos esses ensaios vão ajudar a caracterizar o meu ligante, né? Ainda existem ensaios que são considerados ensaios de segurança, né? Como o ponto de fulgor, né? Outros ensaios que são não relacionados com a classificação do ligante, mas sim com relação à segurança de operação desse ligante. Ok.
E aí, cada um desses ensaios, ele vai me dar um parâmetro. Só que esse parâmetro eu tenho que calibrar ele, tenho que avaliar ele em um determinado carregamento, qual que é o tempo de carregamento que eu preciso aplicar ali, a minha força, né, a minha tensão, qual que é esse carregamento que eu vou aplicar ali no meu material e qual que é a temperatura que eu estou trabalhando. Então, eu preciso padronizar isso. No Brasil, é padronizado as temperaturas de cada um dos ensaios. Então, eu vou padronizar o ensaio de penetração, padronizar a viscosidade, padronizar cada uma deles, para que eu tenha esse resultado, digamos, igual para todos os ensaios e para todos os ligantes. Bom, e cada um desses ensaios a gente vai ver na nossa próxima aula. Então, eu vou explicar cada um dos ensaios e como que é feita essa classificação em cima desses resultados. Beleza? Então, até a próxima.